Olá, tudo bom? No último estudo que nós tivemos, falamos sobre o que é a Escritura e por que nós dizemos que ela é canônica. Lembrando que nós estamos então falando sobre o que nos é dado por Deus, que a fonte dela é divina, e que canônica porque ela é usada como regra, como padrão para medir as outras coisas. Então, o estudo de hoje, ele depende da gente ter aqueles conceitos que a gente viu no primeiro estudo. E nós vamos seguir com como ler e interpretar a Bíblia. Hoje eu quero falar sobre essa autoridade da Escritura, quando nós vamos ler e como nós vamos lidar com questões de tradição, de Espírito Santo, de pais da igreja e como que a gente lida com essas outras coisas, tá bom? Eu quero começar lendo 2 Tessalonicenses 2,15. É a base para o nosso estudo hoje. E nós vamos ler da seguinte forma. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Guarde as tradições que foram passadas. E aí fica a questão, né? Essas tradições, está falando a respeito de quê? É a tradição que nós podemos ver dentro da Bíblia ou é algum outro tipo de tradição fora da Bíblia, né? Agora a gente vai dar uma olhada com mais detalhes sobre isso. Nós, em recapitulação, lembramos que a Escritura ela é chamada de canônica porque ela é uma regra dada à igreja como uma regra exatíssima, né? Da qual toda doutrina precisa ser julgada. Por isso, falar dos pais da igreja, né, a patrística, sobre as tradições, sobre o consenso dos pais, que é o que nós vamos falar hoje, né, isso tem um valor real? Sim, mas é um valor que está subordinado, né, à Escritura e que precisa ser sempre verificado. A gente precisa sair um pouco daquele chamado argumento de autoridade, né? O que é esse argumento de autoridade? Eu interpreto assim o texto porque o fulano de tal disse que é assim. E esse é o tal argumento de autoridade. Quando eu apelo para o nome de uma pessoa para dizer que essa pessoa disse, né? E, portanto, a fala dessa pessoa é o juízo pelo qual eu julgo as coisas. Ela se torna o meu cânon, né, na verdade. Eu tenho que sair do argumento, portanto, de autoridade para o de juízo pelo que é a norma que está acima de tudo, né? E não por coisas subordinadas. Eu preciso aprender, portanto, ao ler a Bíblia, a distinguir o que é norma daquilo que é testemunho. E esse ponto é importante, porque usar os pais da igreja pode ser muito bom quando eu faço de um modo responsável, né? Porém, eu não posso cair naquela idolatria de colocar os pais da igreja como uma fonte que me revela toda a verdade. E também não vou cair no outro erro, que é o outro extremo, de desprezar toda a primeira geração dos cristãos ali, os primeiros 400 anos de cristianismo, como se nada do que eles estivessem falando tivesse importância, tivesse relevância. Também não é por aí, né? Nós precisamos entender que esse consenso dos pais, ele é um argumento difícil, né? E frequentemente ele é mal usado, o que torna pior a situação, né? Se fosse pelo menos bem empregado, mas geralmente a gente vê usos ruins desses exemplos por aí. E por fim a gente vai chegar, né, naquela escadinha de qual é o grau, né, de autoridade de cada coisa que nós vamos ler. Por isso, a gente deve refletir sempre no argumento de autoridade quando alguém vai dizer assim, mas foi o santo tal que falou tal coisa, né? E aí a pessoa pode citar Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja mais citados no Ocidente, né? Ou pode citar outras pessoas também, ou mesmo, mas o pastor tal falou que funciona assim, né? Ou os pais da igreja ensinavam nesse sentido, então, portanto, tem que ser a verdade.
ou o concílio X decidiu tal coisa, então deve ser assim. E é sempre essa questão. Mas a pergunta é, aonde está a fonte da autoridade? Da onde todas as outras coisas derivam a sua autoridade? E essa é a pergunta que a gente precisa fazer, né? Onde está a palavra final? Porque muita coisa pode ser útil, pode ser antiga, pode ser respeitável e ainda assim não ser a norma que está acima de toda norma. E esse é um ponto que pega, porque muita gente acha que os pais da igreja, porque estavam lá atrás no passado, são os primeiros cristãos, então a igreja ali ainda não tinha se desviado muito. O testemunho deles é mais puro e, portanto, é mais correto, como se não tivesse problemas, não tivesse heresias naquele meio e que essas outras coisas foram criando-se ao longo dos séculos. Portanto, uma falácia, uma mentira de acreditar que só porque é mais antigo deve ser mais correto. E a gente vai ver ao longo do nosso estudo, né? Isso não existe na verdade. Nós estamos, como eu já disse no primeiro estudo, acompanhando uma leitura de um livro de Gerhard que fala sobre interpretação da Bíblia e como nós interpretamos. Então eu vou seguir a partir dali como um guia, não querendo assim falar, vocês devem comprar o livro, até porque ele nem tem traduzido, mas eu quero tornar o que ele disse acessível a todos. Por isso eu vou comentando sobre esse livro e quando é muito pertinente eu vou ler um pedacinho aqui traduzido mesmo para vocês. Bom, a primeira âncora que nós vamos voltar é sempre nesse termo escritura canônica, né? Porque dizer que é canônica nos diz qual é a função dela. E Gerhard, ele define a escritura canônica, e esse cânon é para que existe, né? Ela é dada à igreja para que a verdade de Deus seja conhecida, seja completa e clara. E nós falamos disso no estudo passado, né? Então, se você não acompanhou, recomendo que você volte e assiste o primeiro para ter esse ponto. E para servir a igreja como aquela regra exata, precisa, sobre a qual não há dúvida. E a partir dela, nós julgamos todas as outras coisas. Portanto, escritura não é uma opinião. Esse é o ponto que começa tudo. Nós não vamos discutir a minha opinião frente à opinião da Escritura, ou o texto da Escritura frente ao que disse uma pessoa muito importante, seja ela quem for. Porque a Bíblia não é opinião, ela é palavra de Deus e, portanto, está acima de qualquer outra coisa, qualquer outro discurso, e não tem autoridade, argumento de autoridade que faça frente a ele. Nesse sentido, então, as tradições, elas são descartadas? Claro que não. As tradições, elas precisam ser medidas pelo cânon, ou seja, pela escritura, né, que é a regra. E a partir daí eu posso tirar que algumas tradições são muito boas, outras eu vou precisar filtrar. Os pais da igreja, de forma alguma, são inimigos da fé, né? Como algumas pessoas podem ter. Não, de forma alguma. Se começar a ler os pais da igreja, vai desviar da fé, ou vai mudar, né? De forma alguma, a gente não está brigado com os pais da igreja. Eles não são inimigos, mas eles são testemunhas da palavra. Eles não são a norma, mas são testemunhas. E os concílios? Concílios não são substitutos para a palavra de Deus. Os concílios, eles são servos da palavra de Deus. Aliás, um tema que Lutero vai evocar quando ele escreve dos concílios e da igreja, né? Qual é a autoridade que um concílio tem? A autoridade dele tem que vir, é derivada da Bíblia, da palavra de Deus. Portanto, eles são autoridade para confirmar aquilo que Deus já deu, mas nunca para desdizer o que Deus deu ou falar coisas que Deus não falou, né? Porque se você não recebeu essa autoridade, você não pode exercê-la. Seria um uso ilegítimo de autoridade. Seguindo então aqui, vamos distinguir o que é norma e o que é testemunho, né? A norma
é aquela regra que julga todas as coisas, é aquilo que tem autoridade em si mesmo. E é isso que nós falamos da Escritura. O testemunho, ele funciona como um apoio, e é só isso, ele funciona como um apoio, ele é aquilo que confirma, que dá uma ilustração, que explica a norma, né? Mas ele não governa de forma alguma. Portanto, nós nunca vamos falar que existe, né, equivalência da Bíblia com qualquer outra coisa. As outras coisas todas podem explicar a Bíblia, podem aplicar num caso prático, num exemplo bem prático, as verdades escritas na Bíblia, mas elas não podem criar regra nova. Eles não podem contradizer, não podem inovar em matéria doutrinária, porque todas essas outras coisas recebem a sua autoridade a partir da autoridade dada pela norma, que é a palavra de Deus, né? E se você age fora da autoridade que você recebeu, né, é claro que você está fazendo um ato totalmente ilegítimo. Portanto, nosso livro de concórdia, que faz, né, são as confissões da igreja, como nós a temos, você pode ler lá na parte da declaração sólida, e você tem a introdução, o começo ali. Eu quero ler o que está escrito ali, nesse começo para você. Nós cremos, ensinamos e confessamos que a única regra e norma segundo a qual todos os dogmas, juntamente com todos os mestres, devem ser avaliados e julgados, são somente as escrituras proféticas e apostólicas do Antigo e do Novo Testamentos, como já escrito no Salmo 119, 5, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E também São Paulo, ainda que o anjo do céu vos pregue outro evangelho, seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. Outros escritos, porém, de mestres antigos ou modernos, qualquer que seja o nome que tragam, não devem ser considerados iguais às Sagradas Escrituras. Antes, todos eles, em conjunto, devem estar sujeitos a elas e não devem ser recebidos de outro modo, nem em maior medida do que como testemunhos que mostram de que maneira, após o tempo dos apóstolos, em que lugares essa doutrina pura dos profetas e apóstolos foi preservada. E porque logo após os tempos dos apóstolos, e até mesmo enquanto eles ainda viviam, surgiam falsos mestres e hereges e símbolos, isso é, confissões breves, sucintas, categóricas, foram compostos contra eles na igreja primitiva, os quais foram considerados a fé e confissão cristãs unânimes e universais da igreja ortodoxa e verdadeira, a saber, o credo dos apóstolos, o credo niceno e o credo atanasiano. Nós nos comprometemos com eles e, por meio disso, rejeitamos todas as heresias e dogmas que, em contradição com eles, foram introduzidos na Igreja de Deus. Olha que interessante é essa abertura. Antes de entrar em qualquer ponto sobre teologia, está sendo apresentado ali. Para que existe, afinal de contas, uma confissão de fé e em que grau ela deve ser lida? E isso está resolvendo algumas questões importantíssimas aqui. Primeiro, que evita aquela questão do biblicismo, né? A Bíblia contra tudo, que é um biblicismo ingênuo, sem igreja, né? Também evita a outra tese contrária, que é acreditar que a igreja está acima da própria Bíblia, né? Como se o magistério fosse norma suprema e que a Bíblia estivesse abaixo. Não, de forma alguma. A norma continua sendo a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Essa é a norma que dá autoridade para todas as coisas. A partir dali, nós temos outras coisas que foram escritas com base nela para refutar erros. E ali um testemunho também importante que tem ali.
que desde as primeiras gerações do cristianismo já existia heresias. Ou seja, antiguidade não é sinônimo de correção de doutrina. Tanto é que credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano, foram todos escritos para refutar heresias logo das primeiras gerações de cristãos. Ou seja, já teve problema muito sério na igreja com doutrina errada. E ainda nós podemos voltar um pouco mais. Antes da era dos apóstolos acabar, já existia heresia na igreja. Se você olhar o seu Novo Testamento, você vai ver que já existia a heresia dos gnósticos desde aquela época. Já existiam os tais nicolaítas, a heresia de Corinto. Você já vê heresias sendo nomeadas no próprio período apostólico. Ou seja, se nem quando eles ainda viviam a igreja estava isenta de heresia, que dizer depois? Portanto, falar que algo é muito antigo ou que pertence às primeiras gerações de cristãos não é sinal de pureza. Dizer que aquele testemunho é mais antigo, está mais próximo da época dos apóstolos, portanto ele tem mais credibilidade, é um erro. Porque nunca foi uma questão de linha de tempo, igual muita gente compartilha, né? Que Jesus deixa a sua igreja e segue uma linha reta, e aos poucos essa linha vai desviando e desviando cada vez mais, e aí precisa vir a reforma protestante para corrigir o caminho. Não existe isso. Desde a época dos apóstolos, sempre houve a linha correta e um monte de linhas erradas. E é sobre esse ponto que a gente precisa saber qual é o padrão como eu julgo. Se é por antiguidade, então eu vou acabar aceitando um monte de heresias porque elas são antigas também. E não é por aí o caminho. Portanto, isso volta a nossa confiança saber o quê? Quando alguém fala, eu estou citando alguém muito antigo, mas essa pessoa foi discípulo do apóstolo João, portanto é claro que o que ela está falando é correto. Não necessariamente. Ela pode ser discípulo do apóstolo João e falar bobeira, né? Não tem garantia de que ela está falando a verdade só porque ela pertence a uma geração dos chamados padres apostólicos, né? Que são os alunos diretos dos apóstolos ali da primeira geração. Não necessariamente que eles estão falando a verdade. Esse argumento, portanto, de infalibilidade só por ser antigo, ele é falso. O argumento que Gerhard vai falar sobre os pais, portanto, o testemunho deles tem um valor, sim, tem um valor real, mas a autoridade deles tem que ser uma autoridade limitada. Gerhard, ele vai chamar de papista, tá? E aqui não estamos querendo ser ofensivos aos católicos romanos. É porque esse era o termo usado na época, né? Ele vive lá por volta dos 1700 e qualquer coisa. Esse é o termo da época, tá? Então Gerhard vai falar que até os papistas precisam admitir alguns limites na autoridade dos pais. Não é honesto tratar os pais da igreja como uma regra infalível. 1, porque eles mesmos vão discordar entre si. 2, porque até os defensores mais ferrenhos da tradição precisam reconhecer que existe erros entre eles e que vai ter grau de peso nos pais. Ou seja, alguns nomes têm mais peso interpretativo, outros têm menos peso, dependendo tanto que um acertou, que o outro errou, né? E que 3, o apelo dos pais não basta, ele precisa ser qualificado e precisa ser julgado. O parágrafo 84 do livro dele, ele chega a comentar sobre isso. Eu, se não me engano, li no estudo passado, mas de qualquer forma eu vou ler aqui. Está escrito assim: portanto, procedemos assim. Os próprios papistas dizem que a autoridade dos pais nem sempre é normativa. Barônio, ao interpretar a Escritura, a Igreja Católica nem sempre e em todas as coisas segue os santos pais, a quem com razão chamamos doutores da Igreja por sua erudição sublime. Tão claro é que eles foram dotados com a graça do Espírito Santo acima dos demais. Belarmino, os escritos dos pais não são regras, nem possuem autoridade vinculante. Perério,
Irineu afirma que, a respeito do paraíso, transmitiu o que havia recebido dos presbíteros da Ásia, que eram discípulos dos apóstolos. Mas então, deve tudo o que veio daqueles presbíteros ser contado como dogma certo e indiscutível da doutrina cristã? Não sabe todo mundo que esses mesmos presbíteros, como o próprio Irineu também relata, ensinaram algumas coisas que eram falsas e contrárias à palavra de Deus? Canos testemunha que os pais erraram com bastante frequência. Caetano pede que não seja censurado se às vezes discordou com a torrente dos pais. E aí, Gerhard vai citar Stapleton. Stapleton viveu lá pelos anos 1500 e qualquer coisa, teólogo inglês. E assim ele diz: deve-se distinguir aquilo que os pais às vezes escrevem de passagem, enquanto tratam de outra coisa, daquilo que eles tratam intencionalmente e principalmente. O último estabelece grande credibilidade, mas o primeiro muito pouca. Além disso, deve-se distinguir o que eles disseram uma vez daquilo que afirmam firmemente de modo constante e repetem. Mas, acima de tudo, deve-se distinguir o que eles ensinam de modo dogmático e assertivo em um tratado daquilo que pronunciam de modo contencioso em um argumento enquanto disputam contra o adversário sobre um assunto da fé. Na verdade, não se devem tomar testemunhos desse último tipo de afirmações, porque em tais escritos pode-se facilmente ir longe demais e ultrapassar o limite da verdade. Essas são as palavras de Stapleton, qual ele mesmo colocou certos limites em torno das interpretações dos pais. O que quer dizer isso? Ao contrário da palavra de Deus, né, que existe aquela promessa, que ela é divinamente inspirada, e é isso o que faz com que cremos que ela é isenta de erros naquilo que ela diz. Ela é divinamente inspirada, apesar do autor humano estar ali escrevendo na sua mão, aquilo que está escrito e da forma como está escrito é inspiração divina. Porém, os escritos das outras pessoas, tem hora que a pessoa está de cabeça quente, está no meio de uma discussão, está escrevendo algo, mas está escrevendo furiosa contra alguém. E é claro que nessa hora, como ele mesmo diz, você ultrapassa o limite da verdade. Existe coisa que a pessoa fala só de passagem sem refletir muito e pode errar com frequência nisso. É diferente daquilo que a pessoa está realmente escrevendo, falando, é o tema principal do que ela está falando, que ela parou, examinou bem as escrituras, aquele é o ponto central do argumento dela, ela está com a cabeça focada para falar daquilo. Né? Esses escritos chamados de dogmáticos, portanto, são os tratados positivos. E esses têm muita credibilidade porque eles estão falando realmente com intencionalidade, cabeça fresca e foco. Né? Mas ainda assim, você percebe que existe erro nos pais da igreja, que nem tudo o que se diz está no contexto para ser dito. Portanto, existe uma regra ali, né? O quanto você vai confiar no escrito que você está lendo. O testemunho, às vezes, é muito bom. Tem circunstâncias em que você vai ler, por exemplo, quando os pais da igreja falam do mesmo tema, e repetidas vezes, e em todas as vezes reafirmando a mesma doutrina, isso tem um peso muito grande, mas isso não é a totalidade da vida deles. Né? E aí é que se mostra que eles também são homens falhos, que apesar de grande sabedoria e da grande contribuição que eles deram, se a gente ler sem filtro, se a gente colocar a autoridade de uma tradição como tão igual quanto a própria palavra de Deus, a gente vai acabar aceitando coisas passíveis de cometer erros e que com frequência a gente consegue identificar desvios. Portanto, não dá para fazer essa equivalência. Não dá para dizer que a tradição dos cristãos que viveram depois, ela pode valer tanto quanto a própria Bíblia em si. Entende? Esse princípio tem muito a ver sobre como nós lemos e interpretamos todo o texto bíblico. Gerhard vai falar depois, então, sobre esse consenso dos pais, porque é uma coisa muito fácil de falar e é difícil de provar, na verdade. Né? Falar em consenso e demonstrá-lo é coisa diferente.
E aí, parágrafo 85 da obra dele, ele vai falar o seguinte: é mais fácil lançar mão da noção de consenso dos pais do que realmente demonstrá-lo, pois todos sabem que eles não concordam em todas as coisas, nem em dogmas, nem na interpretação da Escritura. Para que não pareça que estamos assumindo isso sem prova, nós o confirmaremos com um exemplo ou dois. Diz o salmista, aí o comentário de Gerhard aqui coloca a referência bíblica para a gente, que é o Salmo 66:12. Passando pela água e pelo fogo, tu nos trouxeste para um lugar de consolação. Aí ele começa a citar. Orígenes aplica essa passagem à sua ideia de purgatório, e os papistas o seguem. Mas os pais realmente expõem essa passagem unanimemente? Vejamos alguns. Arnóbio, sobre o Salmo 65, que é a numeração latina, entende isso como referente ao fogo do martírio e à água do batismo. Cirilo entende isso como referente a passar pela tribulação. Agostinho explica que o fogo se refere à adversidade, a água significa abundância nessa vida. O cardeal Hugo segue Agostinho. Jerônimo interpreta como referente ao sofrimento dos mártires. Hilário explica com o mesmo sentido. Eutímio entende a água e o fogo como várias calamidades que queimam e afogam a alma. E assim também Teodoreto. Rufino explica em termos de tentações. Aimo como sobre os mártires cujo percurso nem o fogo nem a água puderam impedir. Beda como sobre várias tribulações. Bernardo interpreta como o fogo referente às lágrimas, a água como aos consolos. E assim também Cassiodoro. Lira aplica isso à escravidão dos israelitas no Egito. Eles passaram pelo fogo, isso é, pelo trabalho do fogo, de assar, e pela água que carregavam nos próprios ombros para misturar com barro e fazer tijolo. Então existe realmente aqui uma interpretação unânime dos pais? Só uma leitura do pedaço do texto onde ele fez uma baita pesquisa em diversos desses pais da igreja, né, cristãos dos primeiros séculos, e vai falar, cadê o consenso? Né? Em questão de interpretação bíblica. Não há. Né? E você pode ver que são muito variadas as interpretações. Né? Seguimos então a esse exemplo pedagógico que ele dá, que é o exemplo do Salmo. Né? Porque o consenso na prática, ele falha. E esse que é o ponto. O Gerhard está mostrando vários pais interpretando o mesmo texto de muitas formas diferentes. O ponto, portanto, não é ridicularizar os pais, ele jamais faz isso, tá? Mas o ponto é ensinar um método aqui. Os pais, eles são testemunhas históricas importantes, fato, mas não são um mecanismo de decisão, até porque se existe confusão entre eles, eles não podem ser a norma interpretativa. Esse é um ponto importante. Por isso que a Escritura ela continua permanecendo como um juiz fiel. E aí a gente derruba aquele argumento, né? De que porque viveram próximo da época dos apóstolos, eles estão mais corretos, eles estão num grau acima. Ali a igreja ainda não tinha se desviado. Tudo errado, né? A gente vê que a única fonte que nos dá segurança e clareza continua sendo a palavra de Deus. E que mesmo fontes muito antigas não podem ser princípio de interpretação da Escritura. Portanto, eu posso ajudar, sim, isso vai me ajudar a ler os pais da igreja, se eu quiser, como uma opinião sobre um texto. Mas eu não posso simplesmente aceitá-los porque eles têm um baita de um renome, ou porque eles viveram há muito tempo e, portanto, né, idealizamos uma época onde a igreja seja mais pura. E aí vem essa questão, então, importante, que nunca houve uma época onde a igreja era assim pura, isenta de erros, isenta de heresias. Portanto, a gente pode até ser tentado a imaginar que lá no passado as pessoas viviam um cristianismo autêntico, que lá no passado não existia gente pregando coisa errada, que lá no passado a igreja seria mais santa. E tem muita gente que pensa desse jeito realmente. O que Gerhard está demonstrando com essa pesquisa que ele faz é que isso é uma utopia que nós criamos, né? É um passado idealizado que nunca foi a realidade.
Na realidade, os pais tinham discussões entre si, eles eram pessoas que tinham interpretação bíblica diversa um do outro, e que isso mostra que mesmo nas primeiras gerações de cristãos, sempre houve desentendimento, sempre houve problemas com a interpretação, sempre houve dúvida. E isso não é uma coisa boa. Isso significa que sempre houve uma deficiência de método para ler e para interpretar. Isso significa que as pessoas continuam até hoje com a mesma dificuldade de 2000 anos atrás de olhar um texto, tirar o sentido do texto, fazer uma interpretação cuidadosa daquilo que está escrito. A falha de interpretação de texto é tão antiga na história da igreja quanto a própria igreja. E aí a gente vai ver então que antiguidade não é sinônimo de santidade. E a gente vai ver que ter um baita de um nome que a igreja toda, no mundo todo reconhece, não é sinônimo de falar sempre a coisa certa. Então, mesmo pais da igreja, eles podem ter um testemunho histórico muito importante, mas eles não podem ser colocados sequer ao lado da Escritura como tendo o mesmo peso. É necessário que haja clareza e, portanto, tudo o que eles dizem precisa ser julgado pela regra da Escritura. A Escritura continua acima, portanto, dos pais da igreja. E isso pode ser demonstrado. É esse o ponto que o livro do Gerhard vai trazer aqui, que é belíssimo como um presente, né? Para entendermos como nós lemos e interpretamos a Escritura. Não existe pé de igualdade entre magistério, entre tradição e as Escrituras. A Escritura precisa ter primazia sobre todas as coisas. Então, como que nós vamos usar isso do jeito certo? Nós podemos fazer isso um métodozinho de 4 etapas aqui. A primeira coisa e a primeira etapa, esse primeiro filtro que nós vamos fazer é entender que os pais da igreja não são juízes, eles são testemunhas. Né? A pergunta certa nunca é o que os pais da igreja dizem, a pergunta certa é o que a Escritura diz. O que a Escritura ensina? E a segunda pergunta que eu posso fazer sobre um texto é como que a igreja antiga, como que os primeiros cristãos ecoaram esse ensino. E aí sim eu posso ver se eles ecoaram aquilo de modo correto ou se houve distorção. Né? Então a pergunta primeiro é o que a Escritura ensina e depois como que a igreja antiga ecoou aquilo, ou confessou aquilo. A regra número 2, existe um peso diferente para coisas diferentes. Quando você vai ler um pai da igreja e ele comenta apenas uma coisa de passagem, no meio do argumento ele cita algo de exemplo, aquilo tem um peso muito menor. Se ele estava num debate ardente contra outra pessoa e escrevendo com o coração tomado por aquele debate, o peso da fala dele é muito menor. Porém, você vai dar mais peso quando essa pessoa, como um estudioso dedicado da palavra de Deus, estava escrevendo diretamente sobre aquele tema, de modo a fazer um ensino sobre aquilo especificamente. Esse é o tema central do que ele está falando. Aí sim, você pode dizer que esse escrito tem um peso muito grande, porque ele reflete de fato o que é o ensino da igreja naquela época. Né? Aí você tem um peso muito maior. Esse é o raciocínio que vai aparecer nesse texto de Gerhard, nós já lemos, né, daquele parágrafo 84 ali. E aí a gente vai para a regra número 3. Consenso só é importante, ele só ajuda quando ele é real, quando ele é amplo e sobre um tema que é central no argumento de todos eles. Se eu pego o argumento central de um, mas a opinião que é apenas de passagem de outro pai da igreja e começo a misturar uma coisa com a outra para forçar o consenso, aí está errado. Né? Mas, por exemplo, na doutrina sobre a Trindade, a gente pode dizer que existe um consenso bem interessante, porque muitos desses pais da igreja escreveram especificamente sobre a Trindade,
tratados inteiros falando sobre Trindade, e aí eu pego o texto principal que vários deles escreveram, posso cruzar a informação e ver que existe, em grande parte, um consenso sobre o que é a Trindade. Em grande parte, porque também, né, tem os que erram ali no meio. Orígenes mesmo, ele é um autor patrístico que dá umas erradas ali nessa questão de Trindade. Mas, no geral, eu consigo pegar outros pais e falar que, grosso modo, existe um consenso. Aí tem um peso maior. Portanto, eu tenho um testemunho mais forte, mas ainda assim eu não vou ter a regra, porque para saber qual é a regra, a opinião dos pais não basta, né? A norma que dá autoridade para tudo continua sendo a clareza que existe na Escritura, material da primeira aula. A confissão luterana, né? Da onde que entram então as nossas confissões, as confissões da nossa igreja? A nossa igreja, ela não está sem a tradição, mas ela confessa publicamente essa fé que foi recebida, mas sob uma norma específica, que é a norma da Escritura, né? Portanto, qual é a regra? A regra é a Escritura. E o que vem abaixo da Escritura? Logo abaixo dela, o que eu devo ter de texto como o mais próximo ali que eu preciso ler e me apegar? É para isso que existem as confissões da igreja. Elas vão ocupar logo aquele espaço imediatamente abaixo da Escritura. Por que elas ocupam esse lugar? Porque são exposição do texto bíblico, então a autoridade não vem da própria confissão, né, vem do texto bíblico, mas que ela está simplesmente expondo corretamente o texto. Justamente por isso ela se torna a lente pelo qual nós conseguimos também julgar o resto da literatura cristã e toda a mídia cristã que existe por aí, né? Então, abaixo da Escritura, a gente tem as confissões e a gente não deixa de ser sola Escritura por causa disso, né? Porque a Escritura, ela não é desacompanhada, né? Mas ela é a que tem a primazia, e abaixo dela, né, as confissões estão ali para explicar o texto bíblico e aplicar o texto bíblico, e não ir além do que está escrito. Porque, inclusive, é comando bíblico isso. Não ultrapassar o que está escrito é comando bíblico. Não anunciar outro evangelho, senão seria maldito, né? O que a confissão faz não é inovar a doutrina, nem nada disso. É explicar e aplicar. A fórmula de concórdia, que é o ponto assim mais, podemos dizer, o suprassumo dentro das confissões luteranas, elas vão nos proteger de alguns enganos, portanto, ali no meio, né? O primeiro é impedir que a igreja acabe se tornando uma norma acima da palavra. A fórmula de concórdia é bem clara em dizer que isso não é papel da igreja, né? Justamente porque a gente viu que existe possibilidade de erro e que nada deve se opor à palavra de Deus como semelhante ou acima. A igreja não está acima da palavra de Deus, a igreja é subordinada da palavra de Deus, ela nasce a partir da palavra de Deus. Contra os sectários também essa fórmula de concórdia ela serve, porque ela serve para impedir que a minha revelação particular, né, ou a minha forma de ler o texto, ela vire norma contra a palavra de Deus. Não, né? A norma não está no que eu interpreto. Novamente, o que é canônico é a palavra de Deus, não a minha opinião. E aí, por fim, nós vamos sair disso contra esse relativismo de que qualquer interpretação serve, né? A Escritura ela tem clareza suficiente para ser regra, nós já vimos isso no primeiro estudo, e agora nós estamos falando que a confissão ela é válida por explicar e aplicar simplesmente o texto bíblico, nunca ir além. E por isso mesmo a autoridade dela também está logo abaixo da Escritura. Então, como que nós vamos lidar com essa questão de posição da igreja, posição da Escritura? A igreja não tem o poder de criar a verdade. A igreja ela precisa receber, confessar essa verdade que foi entregue. Portanto, a igreja é submissa da palavra.
E a tradição? A tradição ela também é boa quando ela é submissa à palavra. Porém, se a gente quiser deixar a tradição como criadora de normas junto com a Bíblia, a gente já viu que isso vai dar problema, né? Se a gente quiser colocar a posição da igreja como algo igual ou superior à Escritura, a gente já viu que isso vai dar problema. Portanto, a única forma de ler corretamente um texto bíblico é ter, em primeiro lugar, a palavra de Deus. E, em segundo lugar, eu vou ter a explicação e a aplicação desse texto bíblico. Para isso que servem as nossas confissões de fé. Para isso que serve o livro de concórdia. Então, não vale também interpretação pessoal. A palavra de Deus não foi dada para cada um ter uma interpretação, né? E isso é um erro também. Assim como os pais da igreja erravam porque suas interpretações pessoais divergiam, as nossas também vão fazer isso, e isso não é princípio válido de interpretar a Bíblia. O eu entendo o texto de um jeito não é padrão, né? Não vale, porque a gente também é passível de erro. Para isso que a gente precisa da confissão. Ela está acima da nossa opinião particular, ela é aquilo que explica e aplica o texto bíblico e, portanto, se torna uma lente que traz o texto bíblico em aplicação para a nossa vida, né? Portanto, o que tem lá? A gente já mencionou aqui no estudo, né, os credos, o apostólico, o niceno, o atanasiano, né, que já está lá nos livros de concórdia também, né, faz parte das nossas confissões, a confissão de Augsburgo, o catecismo maior e menor, a fórmula de concórdia, tudo que está lá dentro, na verdade, explica e aplica texto bíblico. Portanto, se torna norma acima da nossa interpretação pessoal, abaixo da Escritura, né? Assim a gente começa a fazer, então, uma pirâmide das normas. Qual que é a norma que está pairando acima de tudo, que a sua autoridade não pode ser rebaixada? Essa é sempre a Escritura. É ali que tem a revelação da vontade de Deus. Abaixo dela eu começo a ter, então, uma escalada de autoridade. A confissão de fé da igreja é o documento que está, portanto, logo abaixo da Bíblia. Ela explica e aplica o texto bíblico, portanto, a sua autoridade ela é máxima por conter e explicar a palavra de Deus. E também, porque dali, explicando e contextualizando para nós, ela se torna um padrão pelo qual nós vamos viver. Então, ela fica acima da minha interpretação e ela fica abaixo da palavra de Deus. Eu entendo um texto de tal forma. Está correto isso? Eu vou olhar para essa pirâmide, portanto, que eu faço. Primeiro lugar, a Bíblia, abaixo da Bíblia, as confissões da igreja, o livro de concórdia, abaixo do livro de concórdia, porque ali existe concórdia, né? E, portanto, nós estamos de acordo com a exposição do texto bíblico. Abaixo do livro de concórdia nós temos todos os outros escritos cristãos que você quiser, inclusive os pais da igreja, né? Mas aonde que nós vamos ver se eles estão distorcendo ou não distorcendo, né? Então a gente precisa sempre olhar que existe uma coisa que está acima disso. Portanto, a pergunta que eu vou fazer é, não é porque o doutor fulano de tal falou isso, não é porque aquele youtuber falou isso, ou porque Santo Agostinho disse isso, porque essa opinião não é a regra de fé. O que eu preciso saber é se o que eu estou pensando é se aquilo é uma norma ou se aquilo é um testemunho. Quando eu digo Agostinho falou tal coisa, isso não é norma, isso é um testemunho. Quando eu digo que o pastor tal, aquele teólogo de Twitter falou tal coisa, isso não é norma de fé, isso é um testemunho que pode estar de acordo com a norma, que é a palavra de Deus, ou pode estar contrário, né? E aí é por isso que examine todas as coisas, retenha o que é bom, né? E cuida ali, o que é falso você vai precisar fazer um filtro, né? Nós somos estimulados a filtrar todas as coisas pela palavra de Deus. A pergunta decisiva é,
seja lá o que for que eu ouvi, está de acordo com a regra exata da Escritura? É isso que eu preciso responder. Né? Quando existe conflito, né? Diferença de interpretação, mas o mais antigo diz tal coisa. A opinião do mais antigo é norma ou é testemunho? Não importa que seja um ancião dentro da igreja. Não importa que seja o que tal pessoa que fundou a denominação disse. Não importa que tenha sido algo lá da época dos pais da igreja ou dos padres apostólicos. Não importa a antiguidade. O que importa é se está de acordo com o padrão. Né? E o padrão, o cânon, né, que é o padrão, esse precisa ser a Escritura. Então, em primeiro lugar, o que Deus nos diz? A Escritura. Em segundo lugar, aquilo que nós confessamos publicamente, é a fé da igreja, são as nossas confissões. E em terceiro lugar, aí a gente vai ver como nós vamos aplicar isso na vida prática, com amor, com boa ordem. Aí é como eu vou lidar com o significado do texto aqui no dia a dia, na minha situação. A gente precisa ter essa escalinha na hora de fazer uma interpretação do texto bíblico. Né? Para que servem as tradições, então? Tradição é uma coisa preciosíssima, mas ela só é preciosa quando ela serve o evangelho e a fé, nunca quando se põe acima disso. A tradição ela é boa quando ela transmite a palavra de Deus, aí ela está sendo boa. Quando a tradição começa a competir com a palavra de Deus, obviamente ela está no lugar errado e precisa ser filtrada. E a tradição ela é boa quando ela não vai sequestrar a consciência como se o que ela falasse fosse um mandamento divino. Então, por exemplo, por tradição apostólica, você tem lá as regras, né, de Santo Agostinho, por exemplo, né, que serve para as regras agostinianas depois da Ordem dos Monges. Né? Depois São Francisco vai ter a regra franciscana, que ele vai escrever também. Tudo tradição. Essa tradição, ela é mandamento divino? Não, ela não é. Né? E aí a gente resolve uma outra questão, inclusive, que por isso que eu falo, as confissões de fé da igreja, né, o livro de Concórdia, vão acima. Um exemplo prático disso. Eu posso criar uma regra dizendo que os pastores da igreja não podem se casar, devem ser celibatários? Isso é uma questão que está lá na Confissão de Augsburgo. Por que eu vou me remeter à Confissão de Augsburgo? Porque ela está aplicando o texto bíblico dentro desse contexto pontual. Então, alguns vão dizer assim, bom, a igreja pode criar regras dentro de si mesmo. Qual é o problema se a igreja decide criar uma regra interna que proíbe os seus sacerdotes do casamento? É regra interna. Cada um ordena a sua própria casa. Se você não concorda, não cria essa regra para você. A questão toda é se essa norma, que é já uma imposição da igreja, ela pode ser considerada válida. Qual é o padrão que eu tenho para avaliar isso? A norma que está sobre tudo e que confere autoridade à tradição e à igreja é a Bíblia. E o que a palavra de Deus ensina? Que não é bom que o homem fique só. E aí vem toda a instrução sobre casamento como regra geral a todas as pessoas. E Paulo admite, em caráter de exceção, que para algumas pessoas o celibato é dado como um dom especial de Deus. Portanto, a regra bíblica diz o quê? Casamento é a regra geral para todas as pessoas, o caminho que Deus colocou como um caminho santo, um caminho sagrado. Porém, algumas pessoas podem receber de Deus de uma forma extraordinária esse dom que é o celibato. E você não pode impor, portanto, o celibato. A questão é, a igreja pode criar uma regra para algo que a Bíblia diz que não é a regra, é apenas a exceção da regra? E a igreja pode transformar isso em regra para todos os seus ministros? E a resposta é não, né? Não tem essa autoridade. Mas a pessoa tornou-se religioso sabendo disso, sabendo dos termos e quis estudar em colégio religioso e fazer esses votos. Seria o contra-argumento. A própria confissão e os escritos da época lá vão nos dizer o quê?
argumento falso. As pessoas iam para os colégios religiosos porque era o único lugar que eles tinham possibilidade de receber alguma educação na época. E iam muito novos antes da adolescência. Portanto, a capacidade de escolher se eles estavam aptos para casamento ou não, ainda não tinha chegado na idade. Se for para fazer uma escolha, então, entre celibato ou casamento, que essa escolha seja feita quando a pessoa tiver passado uma idade suficiente para saber, entender e sentir no corpo se ela tem inclinação para o casamento ou não. Percebe que isso sim é colocar a Bíblia como a norma e a igreja como serva dessa norma. E aí vem aquele argumento, né? Mas talvez eu precise de um magistério, porque o magistério ele é iluminado por Deus. E se você fala que é só o texto que deve dizer, você está tirando o elemento divino. Né? Você precisa ter um elemento divino que garante as coisas e garante a exatidão. Não pode ser apenas coisas de homens, como regras de interpretação de texto. Aí o contra-argumento fica fácil, né? Porque afinal de contas, também terceirizar a interpretação bíblica não é o caminho. Por outro lado, o elemento divino está justamente no Espírito Santo, que deu o texto bíblico para você, que inspirou o texto a ser escrito do jeito como ele foi escrito. Portanto, onde está o elemento divino da clareza e da exatidão? Não é numa revelação especial, mas é que o próprio texto já foi dado por Deus de maneira clara. Prova isso é que nos debates teológicos ao longo da história da igreja, toda a reforma protestante aconteceu e nós seguimos até hoje por causa do mesmo texto, olhando para o texto. E nós temos resolvido as controvérsias de fé e ensinado com base no mesmo texto. E ele tem nos guiado, né, fielmente até hoje. Portanto, aonde está o elemento divino que diz que nós teremos essa impossibilidade da igreja errar de modo final e total? Não está num magistério inspirado por Deus, porque Deus não prometeu que ele ia fazer isso. Mas ele diz que a palavra dele é inspirada. E aí está o elemento divino que nós podemos confiar. A palavra de Deus foi dada para ter clareza, para ter certeza, e a inspiração divina é o elemento que nós precisamos para ter certeza de que esse texto não vai nos guiar para um engano, mas vai nos guiar para uma concórdia. E é com base nisso, então, que eu posso dizer que a palavra de Deus ela continua sendo suficiente e que a minha interpretação pessoal, nem a interpretação terceirizada são o caminho. Como que eu leio e interpreto qualquer trecho das Escrituras? Vale a pena, então, você ter na sua mão, acima de tudo, a sua Bíblia, aquela que você vai ler, abaixo dela, aquele texto que foi testado, aprovado, amplamente debatido, para ser a exposição da palavra de Deus de modo fiel. E isso é a exposição que está no livro de Concórdia. Né? Essa é a confissão de fé da igreja. Então nós seguimos e continuamos seguindo de modo inalterado e inalterável, né? Desde 1580, isso vai seguir sendo assim, as fórmulas que estão no livro de Concórdia como a interpretação correta da palavra de Deus. Então, palavra de Deus acima de tudo, as confissões da Igreja Luterana abaixo disso, e depois abaixo disso, tudo o que mais você quiser ver. Pode ser a opinião do pastor, o seu livro do devocionário, um vídeo que você vê na internet. Se a gente sempre segue essa escadinha, né? Estando de acordo, o pastor falou tal coisa, mas o livro de Concórdia contradisse. Obviamente esse pastor falou errado. Né? O pastor falou tal coisa, o livro de Concórdia concorda, e aí a Escritura concorda. Então, tudo alinhado. Eu sei que aquilo que foi falado tem legitimidade. E aí eu sou guiado num bom caminho. Eu sou guiado, então, rumo à salvação, sem dúvida nenhuma. Esse é o começo do nosso passo a passo sobre como ler e interpretar as Escrituras.
Portanto, a escritura canônica é a regra acima de tudo, mas se você quiser ler, né, só esse texto, a chamada nuda escritura, né, só a Bíblia, sem nenhum comentário junto, você está fazendo uma interpretação particular. Aí você está se colocando num caminho ruim. Leia, mas tenha uma fonte que seja confiável junto de você, que te ajude a abrir as portas e a entender aquilo. Comentários bíblicos são bons, bíblias de estudo são fabulosas. Eu, inclusive, sempre vou recomendar aquela Bíblia de Estudo da Reforma, né? Tem notas de rodapé ali, aplicando e explicando o texto, que são excelentes, inclusive com citações de diversos pais da igreja, né? E acima disso, né? Perdão, abaixo da Bíblia, porém acima, né, do que os pastores possam dizer ou do que um pregador na internet diz, que você tenha um fundamento estável. Para isso que servem as confissões da igreja. Como nós lemos, nós vamos ensinar e confessar. Aquilo que a igreja ensina não é competição com a Bíblia, é apenas explicar e aplicar o texto. Então, às vezes, por exemplo, posso ficar com dúvida, né? Pastor, como que você me explica o que é o livre-arbítrio? Bom, eu posso não ter na minha memória todos os textos bíblicos que estão falando sobre livre-arbítrio. Mas lá atrás, né, em 1580, foi publicado o livro das Confissões Luteranas, a Fórmula de Concórdia, junto de todo o livro de Concórdia, onde os teólogos tiveram o trabalho de pegar todos os textos bíblicos falando sobre livre-arbítrio, colocá-los todos lado a lado e escrever um texto explicativo que junta todas aquelas passagens. Então, se eu tenho dúvidas sobre esse texto, eu vou lá e eu consigo ler na minha Fórmula de Concórdia uma explicação sobre o livre-arbítrio. Eu tenho dúvidas sobre como funciona a predestinação. Tudo bem, né? Eu tenho da mesma forma todos os textos expostos e explicados em conjunto, num único ponto que eu posso ir lá e ler a respeito disso. E assim vai para cada uma das doutrinas que a igreja tem, né? E é daí que vem a autoridade do livro de Concórdia. Ele não é feito para se pôr em igualdade ou superioridade à Bíblia, mas ele é feito para tematicamente pegar cada um dos pontos e das doutrinas e respondê-los. Inclusive com movimentos que faziam muita parte da época, né? Então, lá na época da Reforma, você tinha os anabatistas, por exemplo, que era uma seita que existia na época e que estava pregando algumas coisas erradas. E aí eles vão falar, o que a gente tem contra eles? Eles estão ensinando, aí eles listam os pontos que eles ensinam e depois, ao fazer a réplica de por que a gente não crê, passagens bíblicas são explicadas de por que a gente não crê, como aquelas pessoas. Da onde vem a autoridade de irmos contra um movimento daquelas pessoas, né, dos anabatistas? Da base bíblica que está exposta ali. E aí você vai ler aqueles pontos, né, anabatistas. Hoje em dia esse nome sumiu da nossa fala. Mas tem muita gente hoje em dia que vive, crê e confessa como os anabatistas. Então, só troca o nome antigo por um nome atual e você vai ver que o movimento continua. Então, que resposta que eu dou para certo grupo específico? Você encontra também isso no livro de Concórdia. Por isso ele se torna confiável e ele não é uma fuga da Bíblia, né? Ele não tira a primazia da Bíblia, mas ele aplica o texto bíblico nas situações do dia a dia. Continuamos sendo sola escritura, porém, nós não vamos fazer o texto da margem para interpretação pessoal. O livro todo, em conjunto, ele forma uma lente que explica e aplica o texto para nós, né? Então, por exemplo, eu já conversei com muita gente aqui que pergunta sobre isso. Nunca eu vou pregar ou ensinar alguma coisa que vá contrário àquele livro, né? Por quê? Porque o livro é a regra de fé? Não, mas porque o livro aplica a regra de fé de um modo correto, de um modo fiel, pelo qual eu li, estudei, concordei e assinei me comprometendo então a ensinar de acordo. E se eu desviar?
Se eu desviar daquele livro, alguém pode vir me chamar a atenção e falar que o que eu estou ensinando está em contradição com aquele livro. Porque aí eu estou fazendo o quê? Colocando interpretação pessoal dentro da Bíblia, caminho errado de se interpretar a Bíblia. E aqui fica a dica, então, né, que nós temos desse segundo estudo sobre como ler e interpretar as Escrituras. Em primeiro lugar, palavra de Deus, inspirada. Em segundo lugar, a confissão de fé, né, porque ela explica e aplica o texto bíblico, e tão somente por causa disso. E aí, em terceiro lugar, os outros escritos cristãos, que podem ser opiniões pessoais de muita gente, gente famosa, inclusive, do devocionário que você lê, do que o seu pastor fala, e enfim, né, as fontes todas que você quiser. Seguindo essa escadinha de autoridade, a gente não se deixa levar pelas paixões, nem pela paixão pessoal, da minha interpretação sobre todos os outros, nem por aquela de colocar a interpretação de outras pessoas sobre a própria palavra de Deus. Quem fala mais alto? Não são os pais da igreja. Não é o que o Santo Agostinho escreveu, não é o que eu acho. Em primeiro lugar, é o que Deus revelou na palavra dele. Eu vou passar por um filtro que explicou e aplicou tudo isso para mim, nas confissões luteranas, e aí, debaixo disso, então, e com esse filtro, eu consigo julgar bem as outras coisas, né? E poder dizer, ok, está falando correto, ou não, essa pessoa errou nesse ponto, naquele ponto. É isso. Por hoje nós temos então já uma escadinha, um degrau que nos dá uma fonte para interpretar qualquer coisa que a gente vai ler. Para nós entendermos qual é a posição da tradição dentro de tudo que nós lemos. E agora a gente consegue entender então aquele texto de 2 Tessalonicenses que eu li no começo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Sim, guarde a tradição, mas essa tradição é apostólica e não a tradição que é construída ao longo dos séculos. Agora tem todo sentido, né? Portanto, Deus te abençoe. Nós vamos continuar falando sobre essa temática de como ler e interpretar as Escrituras, porém, né, construindo pouco a pouco esse passo a passo. O que eu quero é chegar num ponto onde você saiba exatamente um mapinha de como você vai abrir um texto e extrair o sentido daquele texto. Para isso, vale essa série de estudos bíblicos que nós estamos fazendo e também vale a pena que você preste atenção em como nós fazemos a leitura e aplicação do texto em cada culto que nós fazemos. Todo culto tem 4 leituras, né? Sempre um salmo, uma leitura nos profetas do Antigo Testamento, uma leitura nas cartas do Novo Testamento e uma leitura no Evangelho. E essas 4 leituras, elas têm uma complementação entre si de sentido e a função, né, que você vai ter ali na pregação que é feita é justamente entender como esses textos estão se ligando uns aos outros. Faz parte desse processo de entender como você lê e entende a Bíblia, né? E nós vamos construindo pouco a pouco essa leitura da palavra de Deus, essa interpretação da palavra de Deus com cada um de vocês. Por isso, continua acompanhando esse estudo, continua ouvindo, né, as mensagens e fazendo as leituras do culto que tem aqui, né, o devocionário que vocês usam, continue fazendo uso, como eu já disse aqui, tem alguns que já dão base para a leitura que a gente vai fazer no domingo mesmo. E aí você já tem um padrão também para julgar se o devocionário que você escolheu comprar, né, tem os que a igreja indica, claro, eles já foram teologicamente revisados item por item do que está ali. Então você pode ler com toda a segurança. Se você comprou um devocionário que não é o que a gente está indicando aqui, aí eu não sei, não foi lido, não passou pela aprovação teológica para a gente saber o que está sendo falado. Mas você começa a ser capaz de julgar essas coisas com base nos princípios que a gente está discutindo aqui, né? O que essa pessoa falou, segue essa regra de concordância como a gente estruturou hoje, ou será que não? Né? E aí você começa a ponderar um pouquinho para poder escolher a tua própria literatura cristã e falar assim, essa leitura edifica, ela é boa, eu vou ler, né? Ou essa daqui
está falando coisas atravessadas, ela não serve para aprendizado. Aí você começa a ponderar as coisas então. Deus abençoe vocês e nós nos vemos num próximo estudo, portanto.